Ismael é uma figura intrigante, e seu papel na narrativa bíblica é cheio de reviravoltas, simbolismo e influência duradoura. Ele também é popularmente conhecido como o pai dos árabes. Neste vídeo, mergulharemos profundamente em sua vida, contexto histórico e significado religioso, examinando como sua história se entrelaça com a de outros personagens bíblicos, como Abraão e Sara. Ismael foi o primogênito de Abraão. Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho e se tornaria o pai de muitas nações, conforme registrado. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Gênesis 15, 4 a 5. Contudo, o tempo passou, e Abraão e sua esposa, Sara, continuavam sem filhos. Sara então sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Gênesis 16, 1 a 2. Nesse costume, a esposa concedia sua serva ao marido, mas os filhos nascidos dessa união eram considerados filhos da esposa. Apesar de ter parecido uma opção viável para Abraão e Sara, acabou gerando mais desavenças do que soluções. Agar engravidou de Abraão, mas, ao descobrir isso, começou a desprezar Sara, o que levou a conflitos. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Gênesis 16, 3 a 4. O nome Ismael significa Deus ouve, pois Deus ouviu a aflição de Agar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Gênesis 16, 11. A história prossegue com Agar fugindo e encontrando um anjo do Senhor, que a aconselha a retornar a Sara. Deus promete a Agar que abençoaria grandemente a descendência de Ismael. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: Sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Gênesis 16, 5 a 10. Naquela época era comum que uma esposa estéril apresentasse uma serva para conceber filhos em seu lugar. A mulher, e não a serva, seria responsável pelas crianças. Sara obteve um filho por meio de Agar, e legalmente Ismael era considerado filho de Sara, o que não explica o tratamento severo dado a Agar. A vida de Ismael foi marcada por suas origens egípcias, sendo sua mãe egípcia. Deus fez um pacto com Abraão quando Ismael tinha 13 anos, exigindo que todos os membros da casa de Abraão fossem circuncidados. Anos depois, Ismael e sua mãe foram banidos da família e vagaram pelo deserto. Deus ouviu as súplicas de Ismael e providenciou água para eles. Deus caracteriza a personalidade de Ismael como a de um asno selvagem, um nômade errante. Ele seria uma nação grande, com uma estrutura organizacional semelhante à de Israel, mas sem a experiência direta da aliança. Deus prometeu abençoar Ismael como registrado em Gênesis 17, 20 a 21. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei.
Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem por esta época. Podemos observar nesse capítulo de Gênesis 17, como Deus abençoa os 2 filhos de Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Gênesis 17, 1-8. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem por esta época. Gênesis 17, 15-21. Quando Deus concluiu sua comunicação com Abraão, elevou-se diante dele. Abraão, em obediência às instruções divinas, circuncidou a seu filho Ismael, juntamente com todos os que nasceram em sua casa e todos os que foram adquiridos com seu dinheiro. Abraão tinha 99 anos na ocasião de sua própria circuncisão, enquanto Ismael, seu filho, tinha 13 anos na circuncisão dele. Todos os homens da casa, quer nascidos na casa ou adquiridos de estrangeiros, foram circuncidados de acordo com o mandamento de Deus. A distinção entre Ismael e Isaque é bem clara. Mesmo Ismael não sendo o filho da promessa, Deus não o desamparou. Abraão e Sara consideravam Ismael como o filho prometido por Deus, mesmo quando Deus revelou que Sara daria à luz um filho. Abraão ficou perplexo com a necessidade de tal filho, em vez de Ismael como herdeiro. E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Gênesis 17, 18. Mesmo após o nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade e ficou entristecido com o desejo de Sara de rejeitá-lo. Por outro lado, Sara viu Ismael como uma ameaça à posição de Isaque na família e buscou sua expulsão. Em Gênesis 21, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir,
porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. A decisão de Sara de expulsar Agar e seu filho parece contradizer as normas da lei antiga. Os filhos das servas podiam ser rebaixados, mas não expulsos, a menos que houvesse uma justificativa válida. A ação de Abraão, que se opôs a esse tratamento seguindo apenas o comando divino, sugere que a ação tomada não estava de acordo com os padrões contemporâneos. Também é válido questionar se Ismael havia feito algo que representasse uma ameaça a Isaque, ou se sua simples existência era considerada uma ameaça. Isso está relacionado ao significado de zombar. Em Gênesis 21:9 afirma: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Fica em aberto se isso significa que Ismael estava zombando de Isaque ou simplesmente interagindo com ele. Sara via Ismael como uma ameaça à posição de Isaque na família, mas não está claro se essa percepção se baseava em suas ações ou simplesmente em sua existência. O propósito da narrativa sobre Ismael em Gênesis é estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como exemplos dos caminhos distintos. O argumento central é que quando Deus cumpre suas promessas a Abraão, ele não se limita ao natural e ao comum, isto é, à carne. Embora a preferência de Deus por Isaque, como filho da esposa legítima, estava de acordo com o costume, a rejeição de Agar e Ismael serviu para tornar o contraste mais evidente. Os ismaelitas são ocasionalmente descritos como hostis com israelitas, e a Bíblia prediz que Ismael agirá assim. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16:12. O apóstolo Paulo faz uso da narrativa de Ismael em Gálatas 4, para ilustrar a distinção entre a carne e o espírito. Ele salienta que Ismael nasceu segundo a carne e perseguiu aquele que nasceu segundo o espírito, ou seja, Isaque. Consequentemente, a história de Ismael serve como uma lição sobre a importância da aliança espiritual contraposta às ações baseadas na carne. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Gálatas 4, 28-31. A Bíblia é o nosso guia, e cada passo que damos nos aproxima da compreensão e da conexão com o divino. Mas esta é apenas uma etapa na estrada. Continuaremos explorando, aprendendo e crescendo. Espero que tenham sido inspirados a buscar a sabedoria, a fé e a paz, não apenas nas palavras, mas também em suas vidas diárias. Portanto, não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar nossos vídeos. E fiquem atentos para mais conteúdo enriquecedor e espiritual no canal. Agradeço a todos vocês por se juntarem a nós nesta jornada. Até o próximo vídeo.